Pessoal, para começar e tratar falar do assunto oratório, eu gostaria de perguntar primeiramente a vocês, quem aqui tem medo de falar em público? Alguém tem medo, morre de medo, seja falar em público para a plateia ou falar numa apresentação, seja apresentação, eu digo, online hoje. Hoje está todo mundo, né? Esse clima de home office que a pandemia nos trouxe, mas que as pessoas estão aprendendo. O Cris, eu sei, mas o Cris está perdendo o medo aí de falar em público. Ele ergueu a mão ali. Legal de online é você ter que olhar, você vai mudando a tela aqui do Zoom para ver quem ergueu a mão. Mas qual que é o negócio? Quando você vai... A Amanda ergueu a mão também. Ergueu a mão. O que acontece, pessoal? O medo de falar em público, querendo ou não, é o maior medo que existe na face da Terra. O ser humano tem mais medo de falar em público do que de abraçar o Satanás ou de acontecer qualquer outra coisa. Na verdade, o que acontece? O ser humano ele fica a todo momento pensando, ele tem um medo muito grande do julgamento, do que as pessoas vão pensar dele. Por isso, hoje a gente faz um grande uso, por exemplo, das redes sociais, um grande uso do Instagram, de todas as plataformas possíveis. E mesmo assim a gente tenta mostrar alguma coisa que não é verdadeira. Por quê? Porque a gente vive numa era narcisista e a gente mantém aquilo que lá no tempo dos homens das cavernas se tinha, que era a necessidade de agradar aos outros. Hoje a gente agrada não muito por uma questão de sobrevivência, mas uma questão de ostentação, uma questão de síndrome de Narciso, tudo mais. Agora, lá no tempo das cavernas, a gente tinha que agradar ao próximo porque nós vivíamos em tribos e se você não agradasse a sua tribo, você ia ser expulso dela. E longe da sua tribo, você não estava protegido, consequentemente, você morreria. Então, o ser humano, desde daquele tempo das cavernas, ele tenta agradar o seu próximo de alguma forma. E a sua comunicação, a sua relação, o medo do julgamento, ele é presente no seu instinto. Então, quando você vai falar em público, você tem um medo do julgamento porque você está completamente exposto. Então, como está exposto, você tenta agradar demais as pessoas. Então, a gente tem esse medo de falar em público justamente por quê? Porque vem lá dos nossos tempos, os tempos que a gente nem falava, não tinha nenhum idioma direito, mas que a gente tinha que agradar todas as pessoas que estavam ao nosso redor. Então, para isso, a gente acaba destravando e tendo esse medo como o maior de todos. Para se ter uma ideia, em todas as pesquisas realizadas possíveis sobre os medos, apenas uma ou duas apontam algumas coisas maiores que o medo de falar em público. Uma delas é o medo de picada de cobra, que dizem que é um dos maiores medos do ser humano, mas as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer, tem mais medo de falar em público do que de cair numa, de ter uma crise financeira, que eu acho que ninguém mais tem medo disso, porque todo mundo sempre tem uma crise financeira, ainda mais quando se vive no Brasil. Então, todo mundo, a gente está acostumado, você nasce em crise financeira. E tem também medo de doença, medo de se quebrar, de se machucar. Na verdade, o maior medo de todos é o de falar em público. E como que a gente trabalha para perder esse medo? E é isso que é o objetivo desse workshop. Trabalhar pelo menos um pouco de como perder o medo de falar em público e como utilizar algumas técnicas a favor para que todos falem com qualidade perante as pessoas. Uma coisa que eu gostaria de perguntar é quem que vocês pensam, pode abrir o microfone aí e falar, quem que vocês pensam quando quando você pensa em oratória, eloquência, alguém que fala muito bem, quem que vocês pensam? Pode destravar o microfone e ir soltando aí, pode falar. A Olga e a Marcela. A Olga. Olga e Marcela. Quem? No nosso Olga. clube A é Olga. Olga e Marcela. Mas tirando do clube o Everton, gente. Adoro ele falar. Sim, o Everton muito. O Everton Costa? É. Cara, ele é fera, ele é fera. Ele é fera, o Everton eu conheço bem. Foi do ano que eu fui semifinalista, a gente disputou, o Everton é 10. Obama. Quem mais? Obama. Obama é um cara que eu gosto bastante. Eu sempre penso nele. Quem mais? Minha Já mãe. pensaram? Quem? Minha mãe, ela é professora, então ela tem que dar umas broncas assim firme. Ela fala muito bem em público da vida. A oratória funciona dela, né, para essas coisas.
Martin Luther King, esse é um dos caras que eu sou apaixonado. Inclusive, o dia que ele fez o discurso é o mesmo dia do I Have a Dream, é o mesmo dia do meu aniversário. Então, é um discurso assim, que é fantástico. 28 de agosto ele fez, só que eu acho que foi de 67, se eu não estiver enganado. 60... Foi 67? Acho que foi 67. Se eu não estiver extremamente equivocado. Então, bem, eu gosto muito do Winston Churchill, é um cara que eu cito muito como exemplo, e também o Adolf Hitler, é um cara, né, que ele não é exemplo para nada, mas a oratória dele, a genialidade do cara aí, ó, persuasão, Cimei Barros falou aí, questão de oratória e persuasão, de fato o Hitler era incontestável, o cara era fantástico. Mussolini também era assim, Stalin era um cara extremamente persuasivo também, ele era um orador fantástico mesmo, Joaquim, fantástico. E tem também, ele usou várias técnicas que eram seguidas e aconselhadas pelo Goebbels, que era autor intelectual e de oratória dele. E um cara que eu gosto muito também, um outro brasileiro, que é o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique tem uma oratória fantástica. E tem o Fernando Henrique, tem um outro político brasileiro que eu adoro, eu já vi palestra dele. Eu vi o povo, ele começar a palestra com pessoas vaiando e terminar a palestra com todos aplaudindo, que é o senhor Ciro Gomes. Ciro Gomes é um cara extremamente persuasivo, e a palestra dele só tinha jovem, ele falou palavrão a palestra inteira, falou em linguagem dos jovens, o cara sabe usar a comunicação a favor. Então, além de ser fã do cara em vários aspectos, um deles é da oratória. Vamos lá. Como que a gente faz para superar o medo e que é a mesma coisa que fazem todos esses oradores que eu citei? Primeiro, você precisa fazer o quê? Conhecer o seu público. Então, com quem que eu estou falando? Como eu disse, o Ciro Gomes agora, ele quando eu assisti a palestra dele foi lá na FGV em São Paulo foi em fevereiro de 2016. O Ciro, ele estava falando para um grupo de universitários, tinha alguns mestrandos e tal, mas o mais velho que tinha na sala provavelmente era um professor, depois ele, e mais umas 2 pessoas. O restante devia ter no máximo, era um público entre 18 e 25 anos. Ele soube usar a linguagem a favor desse público. Ele persuadiu todo mundo. Eu tenho certeza que na eleição do ano de 2018, pelo menos ali uns 60% votou nele, naquela sala. Estava ali naquele auditório. Então, ele é um cara que sabe trazer o público a favor. Então, o que Hitler fazia? Hitler, quando falava, ele sabia selecionar seu público. Eu vou falar com pessoas em situação com baixa escolaridade, que tem uma taxa de alfabetização baixa. Eu vou falar com eles, com certeza, Joaquim, eu vou até falar daqui a pouco questão da postura. Postura casada com a boa oratória, ela fica perfeita. E quando você pega você vai falar com um grupo de baixa escolaridade, adianta você falar uma coisa muito técnica ou citar um autor, alguma coisa? Não. Que é uma pessoa que nunca lê um livro, ela muitas vezes não vai saber nem a importância de um livro direito. Tá? Não é por maldade, eu estou falando isso por preconceito, estou falando por constatação. Você muitas vezes vai julgar aquilo que você não conhece. Então, você tem que saber para quem você está falando, qual que é a linguagem que você vai usar. Agora, se você vai falar para um público muito mais elitizado ou muito mais intelectualizado, você vai ter que usar outra linguagem, uma forma mais técnica, citando coisas com mais propriedades, mas que vão persuadir muito mais aquele público. Para mim, na política brasileira, o cara que mais soube fazer isso na história, mais que Getúlio Vargas, mais qualquer outro, foi o Lula. O Lula, ele ia para Davos, dava show num grupo de empresários e outros líderes mundiais. Ao mesmo tempo, ele voltava para o Brasil e ele falava para o operário que morava no sertão nordestino, ele conseguia falar com a mesma qualidade, com a mesma competência e conseguia a mesma adesão que ele conseguia em Davos, ele conseguia com esse morador do sertão nordestino. Então, o cara sabia utilizar, ele identifica justamente o quê? Esse público. Autoconfiança, você tem que acreditar em você. Se você tem algum problema de autoestima, consequentemente, você vai se preocupar mais com a sua imagem e mais com o julgamento das pessoas. Portanto, a dica é tente se conhecer, vai buscar conhecimento. Quem sou eu? Quais são os meus pontos fortes? O que eu tenho a agregar às pessoas? Qual que é o meu melhor? Então, se você souber trabalhar isso com você mesmo, você vai saber trabalhar com qualquer público. Então, tente olhar, veja que identifique seus pontos fortes e potencialize isso. Então, se o seu ponto forte, provavelmente numa fala, numa oratória, seja a sua postura, use sua postura a favor.
Se você tem, seja a sua voz, use a sua voz a seu favor. Se é a sua forma de olhar as pessoas, tente usar e trazer aquilo que é de bom. Porque quando você vai comprar um produto, por exemplo, você não vai identificar os defeitos do produto. Normalmente, na verdade, o vendedor ele vai te apontar sempre o que é de melhor dentro daquele produto. Então, se eu for comprar um urso, eu vou ver qual que é a duração, qual que é a qualidade desse urso, se é um urso que vai poder durar bastante, vai jogar dentro da máquina de lavar quando ele ficar encardido, tanto arrastar no chão. Eu vou saber, só que o que acontece? Vou ver os pontos positivos. É a mesma coisa quando você está se vendendo e falando em público. Por isso é a questão da autoconfiança. Venda aquilo que você tem de melhor. Então, identifique os seus pontos positivos. Foque nos positivos e deixe de lado os negativos. Outro ponto é planejar o seu conteúdo. Para quem que eu vou falar? Por que que eu vou falar? Então, use sempre aquele tal do 5W2H. A diferença é que você não vai colocar o quanto custa. A única coisa que você vai colocar, mas o que, como, quando, onde, por quê, quem, tudo isso você coloca. Então, para quem que eu estou falando? Por que que eu estou falando? Como que eu vou falar? Isso tudo tem que ser. Então, você vai identificar todo esse público. Então, aí você sabe o seu público, você vai planejar a partir disso. Faça um 5W2H sem o quanto custa. Vai ficar, então, aí um 5W1H. Então, você coloca esse 5W1H para responder justamente como que eu vou planejar meu conteúdo a partir disso que eu estou apresentando. Então, se eu for falar sobre a importância de tomar água no calor, então eu vou identificar como que eu vou passar essa mensagem. Já sei quem que é meu público, então eu vou planejar o conteúdo. Como que eu vou apresentar? Vou abrir com uma questão? Vou abrir uma apresentação com um vídeo? Vou conversar com as pessoas de uma forma fazendo piada? Não sei. Tudo depende do seu público e se você enxergar que seu público tem adesão quanto a isso. Mas, de novo, você vai falar com um grupo de jovens. Se o Ciro Gomes, falando aquele monte de palavrão, quando eu vi, ele falasse para um grupo de senhorinhas, como a minha sogra, que tem 65 anos, provavelmente ela ficaria horrorizada de falar que todo mundo é filha da puta, falar de cu toda hora. Então, ela provavelmente se assustaria e nunca mais falaria, pronto, esse homem vai para o inferno, ele é filho do capeta. Então, cada um, você tem que identificar qual que é o seu público para você poder focar e planejar esse conteúdo. Como que eu vou apresentá-lo? Trabalhe o seu comportamento. Importância de respiração e sempre tentar trazer alguns movimentos controlados. Então, respira tranquilamente, vai falando. Se você falar demais sem respirar corretamente, o que acontece? Você vai ficar sem ar. Ficando sem ar, você não fala. Você vai ficar falando, e seu ar começa a acabar, sua voz morre. Então, respira. E outra coisa, o silêncio, na hora que você dá a respiração, ninguém vai notar o silêncio, a não ser que se você estenda por alguns segundos. Mesmo se esse silêncio estender aí 10 segundos, na sala de aula, quando o professor ficava quieto do nada, o que você fazia? Tem treta. Então, todo mundo voltava a atenção para o professor. É uma técnica que se usa de oratória, o silêncio, justamente para atrair a atenção das pessoas. Ficou em silêncio, tem alguma coisa de errado acontecendo. Então, respira, fala com calma, justamente para você puxar o ar para o diafragma, poder soltar e potencializar a sua voz. Então, relaxa. Outro ponto, naturalidade. Tente ser espontâneo. Eu não gosto de falar, eu não ensaio nada do que eu falo. Se o Cris já viu outras apresentações minhas de oratória. Eu não sei se alguém mais aqui já chegou a assistir em algum outro lugar. Nenhuma apresentação minha é idêntica, elas vão ser parecidas porque eu tenho um roteiro. É um roteiro que eu construí na minha mente, que eu pego e anoto, tem aqui slide que às vezes eu apresento quando eu faço apresentação física, presencial. Então, mas é só um roteiro mental que eu crio. Eu estudo o assunto, eu lembro dele. Mas as apresentações não são exatas. Eu não gosto de ensaiar. Porque a minha naturalidade vai ser muito maior sendo espontâneo, falando do improviso. Isso eu fiz a minha vida toda. Agora, né, tem gente que fala muito melhor, de forma muito mais espontânea, quando está onde? Quando está justamente falando com texto decorado, que foi lá, decorou, que procurou um texto que procurou... fui na frente do espelho, treinei 3 horas seguidas.
Se você conseguir passar com naturalidade, perfeito. Lembre-se, quanto mais espontâneo, melhor. Lembre-se também daqueles apresentadores de TV que você não gosta, que você percebe que está lendo. E lembre-se do apresentador de TV que você adora, que não parece que está lendo. O Silvio Santos lê. Parece? Não, porque é muito bem ensaiado, ele tem todas as técnicas possíveis. Então, a gente tem que pensar nesse ponto. Tente passar tudo com muita naturalidade. Então, o que você vai fazer? Todas as vezes que você for falar em público, tente trabalhar a construção do seu tema. O que eu vou falar? Para quem que eu vou falar? Como que eu vou transmitir as minhas informações? Então, o meu tema, eu vou pesquisar onde? Num livro? Eu vou falar sobre legalização da maconha. Beleza, busque base. E o mais interessante, busque os pontos de contradição. Aquilo que vai contra aquilo que você vai defender. Então, eu sou a favor da legalização. Pesquise os contras também para você já desobstruir e para você conseguir já quebrar as pernas de quem vai contrariar no começo. E vice-versa. Eu sou a favor da legalização. Então, quer dizer, eu sou a favor da legalização, pesquiso o que é contra. Sou contra, vou pesquisar o que é a favor. Para eu ter as duas bases. Então, você vai pesquisar em livro, pode assistir um documentário, pesquise, use pesquisas científicas. Porque o que acontece? Quando você for fazer, qualquer discurso ele é baseado em vários pontos. 10% da sua comunicação vai persuadir as pessoas, apenas 10% será as informações que você vai passar. A segunda coisa que mais influencia num discurso, influencia em 25% do seu discurso, que é justamente a forma, na verdade, a sua postura. Postura, voz, esse tipo de coisa. Agora, a construção do seu tema, deixando o tema envolvente, mexendo com o sentimento das pessoas, ele é 65% de qualquer oratória. Isso é constatação científica. Então, quando você for construir seu tema, é sempre interessante pegar dados científicos para pegar os 10%. Treinar suas técnicas, sua oratória, sua fala, tudo mais, sua postura, sua respiração, para você pegar mais 25%. Agora, os demais 65%, imagine você contando histórias. Isso é uma coisa que eu sempre peço para as pessoas. Se eu for falar sobre legalização da maconha, que é um assunto polêmico, mentira, eu vou pegar um outro tema, eu vou mostrar uma realidade. Tem gente que fala assim, poxa, como que o Bolsonaro foi eleito? Vamos pensar. Eu vou falar porque eu trabalho com marketing político, estou atendendo 3 campanhas eleitorais, e eu uso isso muito e funciona do começo ao fim. Quando você vai fazer o Bolsonaro, ele usou de coisas, o quê? O problema do Brasil é corrupção. Beleza. Mesmo ele tendo envolvimento com pessoas que já eram, enfim, eu não vou entrar nessa temática. Mas lembre-se que ele falou há muito tempo que um dos problemas do Brasil eram os homossexuais e o casamento gay. O público dele é conservador. Ele atinge o coração daquele público. Aí tem gente que não concorda com essa ideia, mas votou nele. Aí você fala, pô, Rafael, mas aí para essa pessoa, ele foi lá e contou a história, ele vai pegar o lado dos liberais. Esses liberais, normalmente, eles são pessoas que vão defender para as pessoas a ideia de que a gente precisa ser o Estado mínimo, que não sei o quê. As pessoas se esqueceram que ele ficou 20 e poucos anos no Congresso, mamando na teta do Brasil, e nunca tendo aprovado nenhum projeto, nem apresentado direito. Poucos projetos foram apresentados. Mas como que ele convenceu as pessoas? Ele foi lá e mostrou para as pessoas que existe um grupo de vagabundos que estão no poder, que não sei o que, não sei o que. E, de fato, aí o que ele cita? Ele cita o funcionalismo público, as pessoas que realmente roubaram o Brasil, porque existem essas pessoas que roubaram o país. Isso é inegável. Então, ele usa de alguns fatos isolados, gira em torno e cria toda uma questão. Aí ele vai lá e fala que tem a mulher passando fome dentro de casa, ou que tem a pedofilia, ou que tem não sei o quê, porque aquela esquerda corrupta fez não sei o quê. Então você pega fatos isolados, transforma isso aqui nisso, e o que faz? Entra no coração das pessoas. Só que ele usa dados para isso. Ele usa dados para começar o assunto e mostrar a propriedade. Depois ele usa uma postura, olhando nos olhos das pessoas para passar confiança. E a história é comovente para tocar o coração. Assim ele foi eleito presidente do Brasil. Então, assim, claro que usando outras técnicas, né, e outras tecnologias que ajudaram a massificar isso.
Mas as histórias contadas foram todas assim e continuam sendo assim. Eu vou citar um outro exemplo. O Lula é um cara que fazia isso muito bem também. Então, Lula, na verdade, todos os grandes políticos populistas sempre fazem muito uso da arma da persuasão. O Trump é um cara da persuasão emotiva. O Trump é um dos caras que usa bastante disso. Também gerar empatia com o seu público. A história que você vai fazer, você vai gerar uma empatia trazendo a realidade. Então, essa emoção que o Bolsonaro traz, você pega um fato isolado. Eu posso pegar e perguntar assim, por exemplo, se eu perguntar aqui no grupo agora, assim, você conhece alguém que já teve câncer? Ou alguém que está com câncer? Você já acompanhou e viu alguém em fase terminal? Quem for, só manda um eu ou levanta a mão aqui, pode fazer. Vocês conhecem alguém que teve câncer, ou que tenha, ou que morreu de câncer? Vocês já viram o sofrimento dessas pessoas? Dói, né? É dolorido, a pessoa emagrece. Eu, por exemplo, perdi minha mãe com isso. Aí, ó, minha avó morreu, a minha mãe teve leucemia. Eu acompanhei todo o sofrimento. Se alguém começa a me contar uma história para me comover e ele cita algo desse tipo, é algo que tocou meu âmago. É óbvio que eu vou prestar atenção e eu vou me comover. E se eu vejo que aquela pessoa tem um pinguinho de solidariedade comigo, a minha tendência é gostar da pessoa. Então, se eu vou defender ou falar alguma coisa que seja do meu interesse, eu vou chegar e tocar em algum assunto que seja comum para mim, para você, para os outros, justamente para tocar o coração e trazer as pessoas para perto. Parece um tanto maquiavélico isso que eu estou falando, que é a ideia os fins justificam os meios. Mas existe uma realidade. Se a gente não fizer uso disso, a gente não persuade. Como disse Winston Churchill, eu gosto muito de citar Churchill, porque o Churchill era um péssimo orador de improviso. Ele só falava ensaiado depois de ensaiar 8 horas. Mas foi um dos maiores oradores do século XX. O Churchill falava uma coisa que era incrível. Ele falava que Hitler conquistou o povo com o uso da boa oratória e da comunicação. E era as armas de persuasão. Ele usou as mesmas coisas para destruir Hitler, que foi a boa comunicação. Ele só conquistou a Inglaterra, parte da Europa, o apoio dos Estados Unidos com a boa comunicação e um bom acordo, colocando inclusive os soviéticos do lado dele. Então, o que acontece? Você tem que fazer o uso, principalmente se for o uso do bem, nós rotaractianos, por exemplo, se eu vou captar recurso num clube de Rotary ou em alguma empresa, eu vou ter que tocar o coração do cara para o cara me ajudar. Eu estou fazendo algo de errado? Não, porque eu estou ajudando as pessoas. Estou fazendo isso justamente para fazer um projeto. Não estou matando, estou roubando, estou aqui só pedindo dinheiro para você me ajudar no meu projeto. Então você vai persuadir e tocar o coração das pessoas. Quanto mais você persuadir, mais tocar o coração, mais as pessoas vão se interessar. E a melhor forma de tocar o coração é trazendo a realidade para perto das pessoas. Fale de assuntos, coisas que possam comover. Eu citei o caso do câncer porque é uma doença extremamente comum, todo mundo conhece alguém desse tipo. Você pode citar outros exemplos. Então, você pode pegar um assunto do momento. Às vezes, eu pegar o assunto da menina que teve que fazer o aborto, agora a menina de 10 anos. Então, até gente que era conservadora, eu vi defender o caso do aborto. Porque isso tocou no coração das pessoas, foi um negócio muito pesado. É uma realidade que não existe? Não, é uma coisa muito frequente. Só que agora veio à tona, veio a público. Então, quando você usa coisas que tocam o coração das pessoas, que vão no âmago, que fazem as pessoas se colocarem no lugar, até um pai de família evangélico que eu conheço, que era totalmente contra o aborto, defender, é porque está no coração. Ele tem uma filha da mesma idade que ela. Então, se eu tocar no coração, se eu trouxer a realidade, aquilo que se aproxima das pessoas, você gera empatia. No nosso cérebro, a gente tem milhões de neurônios que são vinculados à empatia. Nós temos isso no cérebro. A empatia é uma coisa incutida no ser humano. E é a empatia que vai convencê-las e elas olharem como uma forma de espelho. São chamados neurônios espelho. Eles olham, refletem, como se fosse um reflexo interno e falam, putz, vou me colocar no lugar da pessoa. Quando eu me coloco, eu faço aquilo que é do interesse. Passar o assunto sem usar repetições. Repetições que eu digo é sem usar repetições em excesso e vícios de linguagem. Quando você estiver falando, você termina... Você conhece alguém que tudo que fala termina com né, a Letícia aqui fez um sinal, tipo, se apontando, porque ela faz muito de se apontar, provavelmente. Alguém mais faz? Amanda, as Amandas, né? Amanda Faria, Amanda Ramos, Cimei, adorei esse nome, não conhecia ainda.
mas gostei do nome, Cimei. Siamei, né? A pessoa mais... Tá falando de narcisismo ali, se a pessoa for narcisista, muda para Siamei. Não, esquece, vai. Piada horrível. A Giovana aqui também. Então, o que acontece? O né, o tal do né, do é uma forma da gente ganhar confiança para as pessoas. Eu vou até comentar isso aí que o Joaquim falou. Mas, só para falar, a repetição desse né, quando você pensa... Outro dia, uma companheira nossa me ligou e falou assim, Rafa, eu preciso dar um treinamento de oratória para o meu chefe. Ele é prefeito de uma cidade, vem candidato à reeleição. Falei, beleza. Tá 160 quilômetros aqui de Prudente. Fui lá, dei o treinamento para ele. E ele tinha... Tudo que ele falava, ele terminava com né. Falei, prefeito, eu vou estar te corrigindo. O senhor não ficava... Eu era um velho brabo, ranzinza. Eu falei assim, prefeito, toda vez que o senhor falar né, eu vou te corrigir. O senhor vai voltar do começo. Ele, não, tá bom. Ele pegava e falava, começo, porque velho é sistemático, então você fala essas coisas, o cara já vai ficar, entendeu? Aí na hora que ele pegou, entendeu? Aí eu falei assim, prefeito, agora você substituiu né por então, portanto, como eu estava falando. O que aconteceu? Quando ele pegou isso na cabeça, e foi isso questão de 5 minutos de treinamento, ele já começou a falar, toda hora. Ele já não se perdia mais. Tudo que ele falava então, portanto. Então ele terminava de falar algo, ele falava assim, construção do tema, né? Ele fala assim, construção do tema. Então, vamos passar para pesquisar o assunto. Vamos passar para gerar empatia. Então ele começou a criar subterfúgios, porque o né é só uma confirmação inútil que o nosso cérebro nos manda. Aí o cérebro fala assim, não, manda o né ali para ver se para ver se você tem uma confirmação. Porque o cérebro é sacana com a gente. 24 horas do dia, a gente se sabota demais, inclusive na oratória. Então não caia no né. Quando você for repetir essas coisas, você pensa em, portanto, então, uma continuidade, mas não fale o né. O né é um sacana, que tá ali guardadinho, doido para sair da moita e falar, vou foder seu discurso, tá bom? E só uma coisa, a repetição que você deve usar. A repetição que você deve usar é repetição estilo Teletubbies. De novo. Por quê? Porque o ser humano, a gente aprende tudo por repetição. Se lembra, quando você vê uma criança falando, a gente aprendeu, todo mundo assim, você aprendeu a andar porque viu tua mãe, teu pai andando, e ele foi dando passinho com você treinando. Você foi repetindo aquilo até ganhar firmeza. Para você, quando você aprendeu a falar, foi porque a tua mãe ficava falando toda hora. Papai, mamãe. Depois papai. Isso é repetição. E a gente aprende por repetição. É uma das coisas que eu digo da oratória, é justamente o quê? A oratória, você tem que treinar. Vai para frente do espelho, bota em frente à câmera, vai treinando sua postura, sua fala e tudo mais. Mas quando você usa, por exemplo, ouve rádio, aí tem um apresentador falando lá e vem o som de uma... Vem o som de... Ele pega e fala o número de um telefone. Então, olha, ligue lá, telefone, compre água Santa Inês. Ele vai lá, 3221 3365. Ele repete, 3221 3365. Por quê? Ele repete para a gente gravar. Aí eu vou te falar de uma repetição. Num discurso, onde você vai ter um discurso de 5 minutos, por exemplo, num CDO. Se você vai lá e repete, você quer passar qual ideia? Eu quero passar a ideia de amor, eu quero falar sobre amor, família e Brasil, patriotismo. Nem vou falar de quem que é. Mas se você quiser falar dessas coisas, você repete essas palavras várias vezes no discurso, só que de forma diferente. Martin Luther King, em Have a Dream, ele tropeça no discurso dele 5 vezes, mas ficou tão bom que a gente nem percebe. Porém, ele repete a palavra união umas 9 vezes. Ele repete a palavra igualdade, 10. Ele repete a palavra família, 9. Ele repete a palavra futuro, gerações, tal, umas 10. Ele fala de Cristo umas 5 vezes. Ele fala de América inúmeras vezes. Mas todas de forma diferente. Por quê? Porque o nosso cérebro vai se acostumando com essas palavras, vai absorvendo. Quando você pensa em América, amor, igualdade, desenvolvimento, futuras gerações, você pensa em Martin Luther King, o cara que pensou no futuro pela igualdade racial na América. Então, qual que é a ideia? Quanto mais você trabalha justamente essa questão da repetição, mas de uma maneira inteligente que todos possam captar, já era. Você consegue fazer justamente
essa absorção, você vai fazer com que as pessoas gravem a ideia. Então você pode ir repetindo isso. Eu, quando dava aula em escola de ensino profissionalizante, eu queria que os alunos decorassem um tema, a aula inteira eu repetia a mesma palavra várias vezes de forma diferente. Mas em determinados... Aí chegava na hora da prova, eles lembravam das palavras-chave, que iam desencadear os demais ideias. Isso facilitava, até na hora da revisão, para mim e para eles. Então, usem repetição à vontade, mas de maneira inteligente. Sempre. Aí vem a questão da postura que o Joaquim tinha falado naquela hora. Sempre a postura reta, sempre que possível. Porra, tem gente de Portugal, Joaquim de Portugal, tô vendo aqui. Pastelzinho de Belém, travesseiro de periquita, muito bom, rapaz. Usa-se muito tipo aquilo, tipo isso, como que é? Então, basicamente é tipo, Aquilo lá. vamos estar a falar, tipo, o copo, tipo, a mesa, é basicamente o né, só que no início da frase. É isso. Então se usa tipo para tudo, Sim. a fuga da pessoa Sim. é o tipo. Sim. Ou então, Então, vocês já podem parar para pensar. Então, em Portugal, você já substitui o tipo e fale pelo então, portanto. Você vai fazer essa substituição porque ela é importantíssima, viu, Joaquim? E seja bem-vindo, cara. Eu fico feliz aí, ó, tô atravessando os continentes. Mas as repetições, eu digo que essas repetições inúteis, que são tipo o tipo ou o né, elas são muito chatas. A gente vicia nisso, é que nem droga esse negócio, porque ela é o seu subterfúgio, ela é aquilo que vai trazer o conforto no termo da fala. Se você matar, sair da zona de conforto do né, você vai ver a libertação que é, você vai tirar um monte de corrente de volta de você. Mas isso é treinamento. Isso no dia a dia, se você for conversando com as pessoas, você tira. Aí vem a postura que o Joaquim tinha escrito aquela hora ali. Sempre olhar nos olhos das pessoas, por favor, olhem nos olhos das pessoas. Tentem falar o máximo possível olhando nos olhos. Se a pessoa for estrábica, não olhe no olho, porque você não sabe se a pessoa está olhando para o peixe, olhando para o gato. Você vai olhar aqui para o meio. Outro dia eu até brinquei com a minha namorada e falei assim, amor, eu te amo, porque eu tinha usado essa técnica. Ela falou assim, amor, você não está olhando no meu olho para falar isso. Porque quando você fala olhando no olho, você passa a confiança, né? Eu falei, não, amor, só estou testando mesmo, mas não é sacanagem não, eu amo mesmo você, mas eu só queria treinar. E se você falar para a pessoa olhando aqui no meio da testa, de fato, a pessoa nunca vai perceber que você não está olhando no olho dela, pelo contrário, ela vai ficar mais feliz porque falando, poxa, pela primeira vez alguém está olhando de fato no meu olho. Ainda mais uma pessoa que é estrábica. Se a pessoa for muito estrábica, ela fica sem graça. Não pode usar isso a seu favor. Tá? Então use a seu favor, só que olhando sempre aqui no meio. Cuidado para não estar muito perto, senão você fica vesgando perto da pessoa. Mas numa certa distância, você já consegue olhar e fazer com que a pessoa não perceba isso. Um outro ponto, então considerem sempre olhar nos olhos, porque quando você olha nos olhos, você passa confiança e credibilidade. Uma outra coisa, tá olhando aqui para a plateia. É um quadrado, você divide em 4 essa plateia. Quando você dividir em 4 essa plateia, o que você vai fazer? Você dividiu em 4, você olha primeiro para cá, depois ali na frente, depois aqui e aqui. Você vai fazendo um rodízio, uma pessoa para cada. Vai mostrar que você está prestando atenção em toda a plateia, a todo momento. Você vai fazendo uma espécie de rodízio. Só um momentinho. Amor, aquela extensão. Aí. Se pegaria, por favor. Obrigado. Que tá acabando a bateria, eu pedi a extensão emprestada, que ela só não pode tomar choque. Tá grávida? Aí vai. Então, pessoal, por exemplo, alguém já se apresentou num anfiteatro e viu, o anfiteatro normalmente ele é aberto. Então você vai pensar num W. Então você vai fazer 5 pontos, como um W mesmo. 3 para cima, 2 aqui para baixo, porque ele afunila para cá. Então 2 aqui e 3 lá para cima. Você vai olhar primeiro para aquele ponto lá de cima e você olha para esse de baixo. Aí você continua suas palavras, olha para aquele de cima, depois aqui e lá. Você vai distribuindo, mostra total atenção às pessoas a todo momento. Então, olhar nos olhos é extremamente importante em qualquer processo na vida. Seja para dizer eu te amo para alguém, seja para pegar alguém bêbado no rolê, ou
bêbado a gente nem olha direito, mas, né, às vezes, para passar aquela confiança, tá no rolê, tá na pegação, você vai. Ou se você, às vezes, concentrar e pensar, tiver numa plateia, você vai ter que olhar nos olhos da pessoa. Então, isso é extremamente importante. Outro ponto a se considerar também é a questão de, quando você olhar nos olhos, elas... Foi. Obrigado, amor. Agora eu peço em casamento de vez, gente. Passou da hora, né, amor? Já faz tempo. Então, sempre que vocês estiverem... Mas brigadão mesmo. Então, sempre que vocês estiverem falando em público, foquem nos olhos. Ou em qualquer outro lugar. Isso passa confiança. Uma dica. Eu já fui em processo seletivo, uma coisa que me ajudava era olhar nos olhos. Eu tinha um ex-patrão que ele era supersticioso. Fui fazer processo seletivo e tinha várias pessoas. Ele falou que eu fui o único que ficou olhando no olho dele o tempo todo. Ele ficava falando que quem não olha no olho é quem não tem confiança ou quem é maluco. Mas eu fiquei que nem um psicopata olhando no olho dele. Então, ou seja, eu podia ser o novo Coringa, ou ele na verdade, ele confiou, né? A sorte minha foi a superstição. Mas as pessoas ainda têm muito disso, o olho no olho, pelo do bigode, aquelas coisas assim mais antigas, mas essa ideia de olhar no olho é confiança e credibilidade total. E usar os gestos a favor. Então, você vai cuidar da sua postura, falar de forma reta, tá? Manter a postura reta também, porque não adianta nada você chegar num lugar, aí você vai falar de motivação, aí você tá corcunda. Aí você chega lá, tudo... Bom dia, pessoal. Vocês estão bem? Estão animados? A gente vai falar de motivação. Cara, se a pessoa fala assim, eu tenho vontade de levantar, dar um abraço nela e falar assim, quem vai falar de motivação sou eu para você. Porque a sua vida não está boa. Você precisa se motivar. Então, você precisa fazer o quê? Ter uma boa postura. Você casa a tal da boa postura, o olhar nos olhos e usar os gestos a seu favor. Primeiramente, os pés sempre só uma coisa da postura, os pés sempre para frente e na mesma linha do ombro, por favor, é mais confortável. Sempre que for andar no palco, ande sempre 2 passos, dá uma pausa, daqui a pouco você anda de novo, porque senão você vai chamar mais atenção você andando do que a sua apresentação, a sua fala em si. A Amanda perguntou uma coisa importantíssima, que é o que fazer com as mãos. Pensem o seguinte, vou colocar aqui, assim, está numa mesinha. Se eu for falar aqui, entre os ombros e o umbigo, se você for assistir uma palestra, assistir uma orquestra se apresentando, qualquer maestro para reger a orquestra, quando ele passa acima do nível do ombro, é quando ele está explodindo o som da orquestra, correto? Então ele quer subir muito o tom, ele vai lá com a batuta dele e manda para cima. Quando ele quer que o som fique muito baixo, ele vai para baixo do umbigo. Só que o maestro, quando ele quer equilíbrio e harmonia no som, ele vai colocar entre os ombros e o umbigo, apenas regendo e aumentando e abaixando o volume. O que acontece? Quando você faz isso, de conseguir ir trocando a sua mão, colocando assim, mostra equilíbrio. Então, o apresentador vai estar sempre em equilíbrio, o palestrante que a gente vai se apresentando, quando utilizar as mãos entre os ombros e o umbigo. Um orador que faz muito uso disso e mostra total equilíbrio, e eu acho que teria sido, talvez, não vou entrar em outros quesitos, mas é um cara que muita gente pensou, poxa, eu poderia ter votado nele quando começou a pandemia, foi o Alckmin. O famoso picolé de chuchu. O picolé de chuchu é médico, ele parece um médico como governador, como político, porque ele fica lá, ele nunca se altera, ele está sempre parecendo que está no consultório, ele está sempre falando lá, olha, a inflação deste mês no estado de São Paulo foi de tanto, mas não sei o quê. O cara não se exalta. O Silvio Santos, Camila, você foi na veia. O Silvio, parece que ele está sempre numa orquestra. Observa a mão do Silvio, que ele fala muito assim. Esse é o ponto. Use sempre os gestos nisso aqui. O Silvio, quando ele quer chamar um pouquinho mais de atenção, ele sobe a mão. Ele faz normalmente assim, para cima. O Alckmin, quando ele subia, o máximo, ele subia até a altura do narizinho dele. Ele subia mais ou menos até aqui. O Obama, quando ele queria chamar atenção, era até aqui, ó, a altura do nariz, mas nunca com gestos violentos. O ideal é nunca aponte, porque isso aqui é falta de educação, e me lembra 2 políticos globais famosos hoje. Donald Trump e Bolsonaro. São pessoas com viés autoritários.
Um outro político que também usa é o Lula. O próprio Lula usa muito apontar o dedo. Agora, vocês conhecem algum palestrante ou algum político que faz assim, ó, fala assim? A gente citou ele no começo, Obama. Qualquer discurso, Obama fala desse jeito. É uma forma de apontar o dedo e mostrar autoridade, só que ele fecha aqui e mostra como se estivesse segurando algo. Eu tenho uma coisa para te contar. O punho está em riste, mas sem mostrar autoridade. Ele está desse jeito. Ou se você é uma pessoa como eu, que gosta de ser liberal, de mostrar, falar, eu sempre falo com as mãos abertas. Eu não gosto de apontar dedo. Se eu vou apontar para alguém, eu aponto com a mão aberta, como se eu estivesse oferecendo. Olha, isso aqui eu tenho para te dizer. O que você tem a dizer? Isso aqui é um sinal de, tipo, estou te oferecendo espaço para falar e eu quero saber o que você está falando. Você tem a dizer. Então você pode oferecer com a mão, ou fazer mais ou menos esse uso que o Obama faz. Observe os discursos do Obama. Ele faz muito uso dessa pequena ferramenta. Então, ajuda bastante. Os gestos, eles têm que ser controlados. Eu tenho mania de falar muito rápido, vocês já devem ter notado. Mas eu paro para a respiração e os meus gestos, quando eu estou falando, eles não são rápidos. Eu tento não fazer gestos rápidos. Por quê? Porque eu quero que as pessoas prestem atenção no que eu estou falando, no conteúdo da minha fala. Então, usem sempre isso. E só um detalhe que eu esqueci de citar. Eu cito sempre coisas um pouco de zoar, de tentar fazer as pessoas rirem quando eu estou me apresentando. Por quê? Porque o nosso cérebro, quando a gente faz as pessoas rirem, abre um gatilho aí de 2 segundos que qualquer informação que vem em seguida do riso, você aceita com mais facilidade. Por isso, grandes populistas usam o humor a seu favor. Não sou populista, mas eu gosto de usar porque oratória, às vezes, se eu não trabalhar direito, ela se torna um assunto chato. Então, para que o conhecimento entre com mais facilidade, eu tento usar algumas coisas engraçadas, ou pelo menos tentar trazer, né? Não tento forçar, mas tento trazer algumas coisas que façam as pessoas rirem e absorver melhor aquele conhecimento. Isso me vem desde os tempos de sala de aula, que eu gostava daqueles professores que faziam piada e o conhecimento parecia ficar mais fácil. Mas é porque eles faziam uso disso, às vezes até sem querer. Vamos lá. O diafragma. Vocês têm costume, quando respiram, puxar o ar para o peito ou puxar o ar para a barriga? Pode escrever aí, sei lá, abrir o microfone e falar. O que os senhores têm costume? Eu costumo respirar. Estou a falar? Estou, acho eu. Por onde aqui? Eu costumo respirar pelas costelas, ou seja, Tá. pelo diafragma. Perfeito. Lá está, eu fiz teatro durante 4 anos. Cara, E que aprendi, principalmente para aguentar a respiração mais longa, mais pausada. O diafragma pelas costelas é muito melhor. É muito melhor. Você tentar falar. Quando fui fazer curso de locução de rádio, eu lembro que eu tive aula com uma professora de teatro. E ela justamente falava isso. Tentar respirar de uma forma, puxando aqui para o diafragma. Estufe a sua barriga, em vez de estufar aqui o peito. Porque assim, você estufar o peito, você vai limitar a sua respiração. Mas quando você puxa aqui para a barriga, que é essa tal da costela aqui, que ela é intermediária do peito para a barriga, você vai estufar mais aqui para trás, é o que se usa no canto e no teatro. Você vai dar mais força aqui, ó. Puxando aqui pro diafragma e vai projetar melhor a sua voz. Por quê? Porque ela vai dar mais tempo. Aí, ó, a Giovana tá treinando ali. Ela falou que tá. É legal que começa todo mundo a treinar e tá em silêncio ainda, ninguém ouve barulho, se tiver algum som, alguma coisa, de fazer solta o ar de uma vez, a rota sem querer. Então dá para dar aquela segurada. E puxar o ar pro diafragma aqui para a barriga, uma boa forma de treinar é o seguinte: você tá parado em algum lugar, em vez de você ficar, preste atenção na sua respiração. Já é um exercício bom para controle de ansiedade. Mas preste atenção por onde está estufando, se é a barriga ou se é o peito. Se for muito, aí ó, lembra da respiração dos bebês, eles mexem muito mais a barriga do que o peito, perfeitamente. É que depois, com o tempo, que a gente começa a cagar na história toda. A gente começa a errar depois. Quando nasce, está perfeito. Então, aqui a barriga, cara, ela é crucial. Tente respirar como um bebezinho mesmo. De tentar estufar aqui a barriga e depois vai soltando, para poder projetar melhor a sua voz.
Você consegue trabalhar sua voz de todas as formas, blá, 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 e depois continuar mais leve e tal. O que a Giovana Coelho falou? Cara, agora que eu reparei que tem 2 Giovanas aqui nesse clube. Tem 2 Giovanas, 3. E quantas Amandas? 4? 2 Tem Amandas, 4 4 Giovanas. Giovana, 2 Meu pai. Amandas. E só. Meu pai amado. Chamar Giovana nesse clube aí é uma cilada, porque você vai se confundir o tempo todo. Então, tente usar o diafragma a seu favor. Como disse o grande Joaquim. Outro ponto. Use um leve sorriso no rosto, como as boas atendentes. É o clube de Giovanas. Tinha que ser o clube... Enfim, não vou fazer piada de novo, minhas piadas são sem graça. Use um leve sorriso no rosto. Por quê? Porque isso aqui vai fazer com que a sua mandíbula fique mais... flexione mais. Então, você usar um leve sorriso, para você falar proparoxítona ou inconstitucionalissimamente, com a boca assim mais... ou, sei lá, o chão da casa da Xuxa é sujo. Você for falar sorrindo, é mais fácil do que você falar assim, porque aqui você está travando o seu músculo. Então, tente destravar. Fale sorrindo. Atendente telemarketing fala sorrindo. Não fale muito. Você está numa apresentação, aí você vai falar assim, poxa, eu vou te contar uma história triste. Você está sorrindo, vai soar extremamente estranho, feio. Mas se você for para uma palestra, uma apresentação, e você falar sorrindo, aí depois você fica tranquilo, mas flexionando aqui, vai melhorar. Um detalhe, como que eu faço para destravar um pouquinho esse músculo aqui da mandíbula? Vou falar já para você, tá, Amanda? Amanda Faria. Como que você faz? Eu vou fazer de um jeito que a Amanda faria. Bom, parei. Você pega e faz da seguinte forma. Você coloca a língua aqui, ó, em cima e rotaciona com a boca fechada, por favor. Quero todo mundo fazendo neste exato momento. Se alguém puder fazer, printa, tá? Pode printar, zoar dos amigos depois, vira meme. Então, o que você faz? Faz assim, ó. 6 vezes para um lado e depois 6 vezes para o outro. Vai doer um pouquinho aqui. Mas vocês vão sentir a mandíbula um pouquinho mais solta. Vai, todo mundo fazendo. Cris, inclusive você. Vai, Christopher. Vai, Christopher. Então eu vou passar para o clube, tá? Que você falou Pepe Leste. Tô vendo aqui como tem companheiro que tá falando e rindo, fazendo e rindo. A Giovana Coelho. Tô vendo, viu, Giovana? Giovana com 2 N's ainda. A Isabelle Benecasso, eu juro que eu li Isabelle Because. Eu falei, nossa, Isabelle por quê? Não, isso foi sem zoeira, não era pra ser piada não, mas é verdade mesmo. Olha o Joaquim, agora eu tô vendo o Joaquim aqui. Joaquim, como vai o senhor? É Estarreja o nome da sua cidade? É o seu sobrenome, o que é? Pode falar aí, Joaquim. Então, Estarreja é a cidade do meu clube. Eu sou de Aveiro, que é distrito de Aveiro. Quantos Mas distritos tem em mais Portugal? pequeno. 2. 2. Imaginei que fosse mesmo 2 ou 3, É talvez. 1970 e 1960. Sendo que o 70 é no norte, o 60 é no sul, basicamente. Entendi. E vai, não sei se tens noção, Portugal vai desde do norte da Leiria e depois de Leiria para a frente. É Eu não assim. conheço muito a geografia portuguesa, assim, a localização geográfica. Mas imagino... É metade, basicamente. Praticamente. Mas... Ainda quero conhecer aí Portugal. Eu sou fã dos doces portugueses, tal, adoro tal dos ovos moles, tudo mais, isso é uma delícia. É da minha cidade. É de Aveiro. Dos ovos moles. Ah, é? É mesmo, os ovos de Aveiros. Até fazem uns negócios com formato de concha, né? Tem uns negócios assim? Sim, de pipas Ah, também. rapaz. Eu sigo no Instagram, hashtag ovos de Aveiros, lá, ovos moles, isso é brincadeira. É muito bom, verdade, é muito meu bom. doce preferido. Por acaso Minha também avó é o era meu. portuguesa, Também é o fazia. meu. Apesar de ser aveirense, também é o meu. Nós cá metemos ovos em tudo. Ovos moles em tudo. Então é muito bom. Coraças com ovos moles também é muito bom. Quem nunca comeu, eu indico.
comam ovos moles. É o melhor doce que existe no mundo. É gema com açúcar. É muita gema com muito Sim, açúcar. é Maravilhoso. muita gema com muito açúcar. Nós temos aqui uma coisa que se chama tripas, que são Chama o quê? basicamente tripas. É basicamente uma mistura entre panqueca e crepe, mas está ali no meio termo. Parece estranho, mas é bom. Parece estranho, mas é bom. Não, eu quero, não é estranho não. A cor daqui ficou saindo. Sim, é muito bom, é muito bom. E também tem de ovos moles, tem doces e salgadas. Tanto se pode pôr queijo e fiambre, como se pode pôr ovos moles, kinders, todo o tipo de kinders. Quando eu for a Aveiros, meu sonho é morrer tendo uma overdose de ovos moles, certeza. Mas vamos lá, pessoal. O que acontece? Quando vocês fizeram aí o exercício com a língua tal, doeu a mandíbula? Doeu, né? Uma belezinha, tal, dói aqui. Mas um exercício que eu faço diariamente. Eu faço normalmente quando eu acordo. Às vezes quando, por exemplo, sabe quando alguém te liga e você não quer falar que estava dormindo? Você vai falar, eu dormindo às 10 horas da manhã? Jamais. Você pode fazer esse exercício. O telefone está tocando, você faz uns 3. Vai fazer, você vai destravar. Na hora de falar, porque você está dormindo, está pressionando, o músculo ainda está relaxado, você ainda tem que soltar ele. Aí você vai, ou você faz o trrr, ou zzz, zzz. Esses exercícios soltam mandíbula e mexem com a musculatura da região. E uma outra coisa importante a fazer antes de qualquer apresentação, ou até mesmo de ou antes de ir para o trabalho, alguma coisa para soltar mais a voz, você pode fazer isso aqui, ó. É meio feio. Aí, ó, a Juliana falando, quando fazia coral, realmente em coral faz. Eu fiz parte de coral e a gente fazia muito zzz, e ajuda demais. Então você pode fazer esse exercício aqui, ó. Parece que tá fedido. Aí depois abre a boca e vai fazendo. Isso aqui solta e relaxa toda a musculatura. Ajuda muito também na hora das apresentações. E um detalhezinho, preste atenção em alguns trejeitos que vocês têm. Eu vou citar um exemplo que é o senhor João Dória. O Dória, quando vai falar em público, o Dória, quando ele vai fazer alguma coisa, se ele vai comer um pastel, eu não sei se é da fisionomia ou se ele tinha nojo de verdade de comer pastel e tomar pingado nos botecos. Mas quando ele ia fazer alguma coisa assim, o Dória fazia assim, ó. Os outros programas primeiro. Pra desligar aqui. No quê? Nos programas? Não entendi. Quem falou? Acho que talvez ela tenha aberto. Foi sem querer. Não, tudo bem, tudo bem. Então, quando ele faz assim, ó, isso aqui é sinal de asco, nojo. Pode observar que quando alguém te olha, alguém olha para você e faz assim, nossa, você tá muito bonita ou bonito, e faz assim, você tá muito bonito. Assim, é mentira dela, tá? Ela não acredita que você tá bonita, ela só tá tentando te agradar. Isso aqui é sinal de nojo. Se você passa em frente a algum lugar que tem algo fedendo, algo que você não gosta, não te atrai, alguma comida que você acha estranha, o que você faz? Você faz assim, ó. Quero não. Meu enteado, que eu falo que é meu filho, ele não gosta de chocolate. Você dá chocolate para ele e faz assim, ó. Eca. Ele é sinal de asco. Então tome bastante cuidado com isso aqui. Se você tiver esse trejeito, tente treinar sem fazer mais ou menos esse movimento que ele parece que é asco. Tem a ver com microexpressão, Simei, perfeitamente. Essas microexpressões, o nosso cérebro faz várias leituras, mesmo que a gente não tenha conhecimento, a gente não esteja consciente desse ato, mas quando você percebe alguém fazendo, você fala, tá com nojo, não gosta, tal. E o Joaquim perguntou o exercício da caneta. O exercício da caneta, eu não indico porque a gente está em tempo de Covid, Joaquim. Mas é um exercício legal. Você põe uma caneta aqui e vai falando com a caneta desse jeito. Fala por 15 minutos. Ele também vai soltar a musculatura. Só que é uma babação. Você fica babando sem parar em cima de uma caneta, em cima das coisas, ele vai cair. Porém, não tem problema. Ele vai soltar esse músculo. Às vezes eu fazia, quando eu trabalhava em rádio, eu estava caminho do trabalho, com o dedo também funciona. O duro por exemplo, você está no carro, você tem que dirigir, você acaba não fazendo. Mas com o dedo também dá. Aí já é assim, continua rolando, Então o que acontece? Vai soltando o músculo da mandíbula e ajuda muito. E o leve sorriso no rosto,
E toda apresentação precisa ter o quê no encerramento? Todo encerramento, sempre é necessário ter uma pergunta. Assim como no começo eu falei para você ter empatia, trazer a realidade para a pessoa, você pode começar com uma pergunta, falando assim, quem que você conhece que já teve tal problema, tal. Mas você pode, muitas vezes, por exemplo, você vai arrecadar dinheiro para um projeto dentro do Rotary, você quer que o Rotary te patrocine. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai olhar você vai olhar para os rotarianos e falar assim, você pode até achar que está caro, mas quanto custa para você ajudar tal instituição? Quanto custa para você fazer tal coisa? Encerrar com esse tipo de pergunta, você está pegando e matando a pau aquela pessoa que vai contra aquilo que você está defendendo. Você vai matar o refutador. Então você pergunta, por que acontece? Por mais que o cara fala, puta, eu vou ter que ajudar isso aí, cara. O cara está mostrando, ele está mostrando que mesmo sendo contra, tem a realidade existe, eu tenho que fazer. Então pode usar isso. O pastor evangélico usa, tá? Muito isso. R.R. Soares, Edir Macedo, esses neopentecostais usam muito para arrecadar dinheiro. O que eles fazem? Eles pegam, falam da água sagrada, daquela pessoa que está ferrada, não consegue doar o dinheiro, aquilo é um absurdo. Aí ele pega e solta. Muitas vezes você está ferrado na vida e você não se sabe por quê, mas você não ajudou a igreja. E está lá na Bíblia, você foi contra como você quer se ajudar se você não você quer ser ajudado se você não ajuda. Ele mata a pau o cara. Só que pense que você, dentro de um Rotaract, quando for falar em público, você vai estar ajudando as pessoas. E pense que, quando você estiver num concurso distrital de oratório, num concurso interno de oratório, o que você vai estar fazendo? Quando você falar isso dessa forma para a pessoa, você estará, na realidade, falando de uma maneira... como que eu posso dizer? Quando você estiver falando num concurso distrital de oratória, você está pegando, normalmente, a gente pega temas que são importantes, legais, e deixando aquele benefício da reflexão para a pessoa. Então, faça perguntas reflexivas, que vão fazer com que a pessoa, no final, olhe aquilo de uma maneira muito reflexiva. Então, as perguntas servem para refletir. Toquem o coração das pessoas, do começo ao fim, com argumentos, sentimentos e uma boa postura que passa confiança. Se você unir confiança e credibilidade com boa informação, eu digo dados, e tocar o coração, não existe apresentação que não vá persuadir, convencer e atrair as pessoas. A pessoa pode não concordar, mas ela vai se sentir, digamos, seduzida pela sua apresentação. Então, encerre sempre assim. E, por favor, ontem eu fui jurado de um concurso de oratória do Clube de Pederneiras. E uma companheira fez um discurso legal, um discurso massa. Ela terminou a apresentação e disse, e é isso. Poxa, você falou tanta coisa boa e ela é só isso? Não faça isso com você. Então, preste atenção. Quando você for falar em público, nunca termine com é isso. Você não tem uma pergunta para fazer, termina com muito obrigado e uma boa tarde a todos, ou uma boa noite. Mas nunca com é isso. Sua apresentação não é apenas isso. Foi na tribuna falar para os amigos, para os companheiros, não vire e fale, pessoal, era isso que eu tinha que apresentar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero o retorno de vocês e muito obrigado. Já era, encerrou, pediu retorno e não falou, é isso. Você não matou, você deixou o negócio aberto e as pessoas vão ter que lembrar daquilo que você falou. Portanto, nunca se esqueçam desses pontos. Então, é muito importante que lembre-se sempre disso. Vamos lá. Alguma dúvida? Tem a dúvida da Amanda. Amanda, se você quiser falar. Por favor, Amanda. Uma das Amandas. Que eu tinha perguntado. Boa noite, primeiramente. Boa noite. Sobre a questão do tom de voz e o volume da voz também na hora Verdade, Amanda. Vamos lá. O tom de voz. Tem uma coisa muito importante que é muito legal a gente sempre lembrar. Quando você quer enfatizar uma palavra, tem algo que é muito... Sabe aquelas palavras-chave que eu falei da repetição? Muitas vezes é legal, você quer enfatizar. Então, por exemplo, eu vou falar de um discurso do Obama de 2004. A primeira vez que o Obama saiu a pré-candidato à presidência dos Estados Unidos. Ele perdeu a convenção norte-americana em 2004. Ele era um desconhecido. Aí apareceu o Obama numa convenção, última apresentação das convenções, justamente na cidade dele, que é uma tradição dos Estados Unidos, a última a ser na cidade do candidato.
ele fala um discurso. Todas as vezes que ele cita a palavra América, então ele fala, we are not, ele fala assim, que nós não somos, nós somos latino-americanos, nós somos não sei o que lá, nós somos todos os Estados Unidos da América. Então, só que ele fala assim, we are Latin America, we are Black America, we are all United States of America. Então o que ele fala? Quando ele está dizendo isso, ele cita a palavra América, ele aumenta o tom de voz e enfatiza América, América, América. Então, o que você tem que fazer? Todas as vezes que for falar, tem palavras importantes que você gosta, você concorda, você quer deixar na mente, você vai entonar mais a voz. Você vai fortalecer e enfatizar. Então, você aumenta o tom. Quando for algo irrelevante, sabe quando você quer contar uma mentira, você fez algo de errado, você vai contar para sua mãe fala assim, filha, você fez isso, que não sei o quê. Aí a sua mãe pega e te olha e aí você fala assim, não, mãe, eu não fiz isso aí, não. Que eu falei... O que faz? Você afina a voz. Quando você deixa a voz um pouquinho mais aguda, é como se você estivesse falando algo para ser disfarçado. Aí quando você engrossa e entona a voz, aí você está dando ênfase naquilo. Por isso, quando o assunto é muito sério, se coloca um apresentador com a voz grossa. Quando o assunto é um assunto irrelevante, coloca alguém com uma voz mais suave para falar. Por quê? Porque não é aquilo que é de interesse para ser tratado naquele momento. Então, o que é importante tem que ser tratado de maneira entonada. E como que você faz para entonar a voz? Justamente puxando esse ar para o diafragma, aí você vai trabalhar. Aí você tem que tentar, isso é uma coisa mais de reconhecimento, tenta ver quais são as suas capacidades. Então, por exemplo, quando eu tinha que passar uma informação, eu trabalhava no rádio, do jeito que eu estou falando para vocês, é minha voz normal. Então, eu estou aqui falando, eu tinha que falar lá do trânsito da Zona Leste em São Paulo. Aí tá, era uma coisa corriqueira, normal. Então, eu entrava lá direto. Estamos aqui direto da Zona Leste, próximo ao metrô Penha. O trânsito flui normalmente para quem segue no sentido bairro, já que quem segue para o sentido centro, o trânsito flui pesado, denso. Não enfatizei. Agora, se eu precisar, eu estava numa manifestação e queria falar que teve tiroteio, bomba e morte. Então, o que eu ia fazer? Atenção. Boa noite a todos. Neste momento, então eu engrossava a minha voz, eu entonava mais ela. Tenta prestar atenção quais são as suas capacidades de entonação. Então vai treinando. O que é você falando? Aí depois você treina. Aí depois você faz assim. Vai vendo quais são os tons diferentes que você pode chegar da sua voz, mesmo que seja de brincadeira. Mas cada um tem uma escala de crescimento de voz. Então você pode usar. Mas lembre-se, oscile a sua fala. Não fale igual um padre alemão. Seja uma pessoa. Porque, normalmente, quem nunca viu, pelo menos aqui em Prudente, um padre alemão, a missa dele era horrível. Porque ele falava numa voz monótona. Ele falava, isso aqui é importante, isso aqui não é, blá, blá, blá. O que era importante e o que não era o mesmo tom de voz. Então, você não sabia o que era importante e o que não era. O que é importante, você vai enfatizar e usar os gestos a favor. O que não é, o que é irrelevante, você fala de maneira mais calma, mais sucinta e mais tranquila. Consegui tirar a dúvida, mais ou menos? Consegui? Fechou. Olga, tá com a mão levantada, pode Olga. tirar a dúvida. Olga Benário. Oi, então, eu tenho duas dúvidas, na verdade. A primeira é em relação ao uso obrigatório do púlpito. Vamos supor que você está numa situação em que obrigatoriamente você tem que usar. Claro, tem aqueles púlpitos que tem uma escadinha, mas para as pessoas que são de baixa estatura, o púlpito ele é um empecilho, né, para mobilização e tudo mais. Como lidar com isso? E a segunda de dúvida... baixa estatura, talvez você seja uma pessoa de baixa estatura, é isso? Eu sou 1,53. Eita, rapaz. E não, mas tudo bem. A segunda dúvida é em relação à apresentação, a sua apresentação no discurso. Certo. Eu já vi muita gente que começa, por exemplo, oi, meu nome é tal, em caso de concurso de oratório, eu sou do clube tal, e aí começa falando. E tem muita gente que começa com algo enfático ou simplesmente começa o discurso e no final agradece e fala, meu nome é tal, eu sou do clube tal, obrigada. O que você recomenda? O que eu recomendo? Eu vou recomendar o que... Eu só vou mudar aqui de posição porque tá doendo minhas pernas. Eu levei um tombo na hora que eu tava chegando aqui, agora há pouco.
O que acontece? Uma coisa que eu recomendo, Olga, é toda vez que você for, primeiro, no púlpito. O meu clube, lá no púlpito, sabe o que a gente fez? A gente colocou... tem uma companheira que tem 1,53 m, a Sara. O Christopher sabe. No púlpito, a gente colocou uma espécie de um caixote. Se ele ficar em pé, ele fica mais alto, mais baixo. Então, todo mundo tem altura para falar no púlpito. Ele fica embaixo do púlpito. Se a pessoa chegar lá na frente, é fácil de arrastar e não é nem escandaloso de arrastar. É mais fácil. Então, se você for em algum lugar falar, tiver púlpito, peça a pessoa, peça para que coloque. Porque se colocarem um púlpito alto para você falar, realmente você vai ficar que nem uma criança tentando pular para falar e não vai ficar legal. Eu fujo de púlpito, não gosto de púlpito. Quando eu vou falar no meu clube, eu gosto de falar sem falar no púlpito. Mas, como é regra, a gente vai e faz, acata, tal, é protocolo. Então, mas se puder, focar muito nessa questão de conseguir, assim, ó, vai lá no púlpito. Até uma dica que eu dou, tem gente que gosta de ler no púlpito. Se você for ler alguma coisa, leia, coloque o papel lá na frente. Sempre, essa é uma outra técnica, quando for ler alguma coisa, nunca leia a frase, não fique falando no microfone sem olhar para as pessoas. Olhe para as pessoas, só que você vai olhar como? Você leu a frase inteira, tem 10 palavras. Então, vamos supor, eu estou com um dos livros que eu estou aqui, é Maquiavel, o Príncipe. Então, Maquiavel, ele está aqui, ó, Maquiavel, o Príncipe. Coleção Grandes Obras do Pensamento Universal. As últimas 3 ou 4 palavras eu vou olhar para as pessoas, porque eu já li aqui. Então, sempre as últimas palavras da frase e fale respirando normalmente e vivendo aquelas palavras que você está lendo. Eu prefiro falar de improviso porque eu vivo mais porque está saindo da minha cabeça. Agora, o que está escrito, eu tenho que trazer aquilo do papel, viver aquilo e mostrar para as pessoas. Aí vem aquele negócio da naturalidade que eu falei lá atrás. Mas quando for falar no púlpito, primeira coisa, às vezes a pessoa é baixinha, ela fica se apoiando no púlpito. Não sei se isso já aconteceu com você. Não faça, por favor. O que você vai fazer da próxima vez? Você vai falar no púlpito, você vai pegar e vai simplesmente ficar numa altura, você vai procurar colocar o microfone na altura da sua fala e colocar justamente na direção aqui da sua boca. Não fique com ele muito acima, senão você vai parecer alguém que está gravando uma música, um rapper, ou senão você vai gravar muito assim e vai ficar uma coisa muito estranha, porque se ficar assim fica tipo batalha de rap, né, o pessoal fala. Se você colocar assim, você vai ficar muito formal, é muito estranho, tipo Silvio Santos. Tente achar o meio termo com o microfone aqui na frente, você poder falar e olhar para as pessoas. E peça, por favor, alguém que faça justamente colocar esse degrauzinho, tá? Porque tem que pensar nas pessoas. Temos pessoas de todas as estaturas, abaixo do preconceito com as pessoas de estatura. Qual foi a sua segunda pergunta? Foi em questão a apresentação, de você falar o seu nome primeiro, o seu clube, ou deixar para depois? Olha, eu sempre abri falando de qual clube que eu sou, qual que é meu nome e tudo mais. Vou citar um exemplo, quando eu fui até a semifinal do Nacional, o Everton foi em segundo e o primeiro lugar foi o Cassiano de Minas Gerais, eu não vou lembrar qual distrito e qual clube. O Cassiano tinha um negócio, ele começou o discurso dele assim, ele pegou o tema como acabar com a violência contra a mulher, mesmo tempo que eu peguei, na fase de eliminação, na primeira na eliminatória. Foi aí que eu me classifiquei, ele também. E quando ele começou a falar, parecia que ele estava travado, que ele tinha gaguejado. Ele começou assim, ó. Olá, boa tarde. Meu nome é Cassiano, blá, 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 não lembro o nome dele. Sou do Rotaract tal, do clube tal. Aí ele pegou, foi até o púlpito. E eu odeio o púlpito. Foi até o púlpito e começou. Bom, com o olho assim, ó. Bom. Aí ele parou. Aí todo mundo falou, pronto, fudeu. O cara morreu, vai morrer ali na frente, fartou, tá nervoso. Ele falou assim, cansa ficar alguém repetindo alguma coisa? Isso porque eu só falei bom. Imagina você ficar apanhando todos os dias. Cara, quando ele falou isso, eu falei, filho de uma mãe. Matou todo mundo, vai ser campeão, essa desgraça, já tirou, nem eu tive essa ideia. Dá uma raiva, né? Você fala, pô, o cara teve uma ideia muito melhor que a minha. Mas foi fantástica a apresentação dele. E ele só abriu falando isso. Ele só abriu, olá, total. Já tem gente que começa a apresentação direto. O que eu acho interessante é você não começar a apresentação como se o início da sua apresentação fosse o teu nome. Pense que aquilo é só uma abertura protocolar. Olá, meu nome é Olga Miranda Rojas, sou
Sou do Rotaract Clube Luiz, perdão, gente. Luiz Queiroz, né? Luiz Queiroz. Do Distrito 4621, isso? Minha memória não tá tão ruim, não. Minha fase verde não me afetou tanto. Então, o que acontece? Quando você vai e fala esse tipo, você se apresenta assim, sou tal. E gostaria de começar a minha apresentação perguntando a vocês, sei lá, ou perguntando, ou você nem fala isso e começa já a sua apresentação. Mas faça de uma forma que separa disso, como o Cassiano fez. Ele só falou o nome dele e começou a apresentação. Mas eu não gosto, por exemplo, de encerramento falando, eu sou fulano de tal, do clube tal. Fica feio. É sempre legal você encerrar só com a pergunta. Dar aquela paulada na cabeça das pessoas para saírem de lá pensando o resto da vida naquilo que você questionou. Isso é legal e isso é marcante. Belezura? Gente, como a gente tá com Obrigada. tempo mais contado, eu vou deixar a Gi falar a última dúvida e daí se vocês tiverem mais alguma dúvida, manda no chat, depois a gente encaminha para ele. Pode mandar no meu privado se quiserem, pode mandar pergunta, tal, quem quiser, tudo mais. Ele pode responder no chat, mas é só pelo tempo mesmo e preencha um formulário de satisfação, só pra gente ter um feedback. Eu tenho feedback depois disso também? Tem. A gente manda, acho que na outra semana a gente já vai estar mandando tudo bonitinho. E também o formulário de presença na reunião, tá bom? Gi, não palestra, muito obrigada. Obrigadão. Minha pergunta é referente a quando você, por exemplo, já ajudei a organizar alguns concursos de oratória quando estava no Interact. E a gente tinha muita dúvida, e também passei a ter muita dúvida entrando no Rotaract, que eu percebi que os concursos, eles não têm, principalmente o distrital e o nacional, não tem uma fase em que você tem que pensar na hora, você tem 2 minutos para pensar no seu discurso. Aí eu queria perguntar para você o que você acha disso, e se tiver num concurso que você tem que pensar com 2 minutos antes no seu discurso, ou algo do tipo, como se virar e melhorar, como você vai organizar a estruturação do seu pensamento, memorizar, formular isso bem, sem que bata o nervosismo e você pense em algum exemplo, alguma coisa, e trazer tudo isso que você disse, né? Da persuasão, todos os pontos, que é um pouco mais complicado. Eu sempre penso que a melhor forma é ter o conhecimento prévio. Quando eu fui campeão distrital de oratória, eu sou até a favor disso. Sou até a favor. Desde que você passe assim, o tema específico eu vou passar no dia, vai falar, sei lá, meia hora antes da apresentação. Ou senão na hora da apresentação. Mas a pessoa fala assim, você pode falar sobre tal tema, tal tema, tal tema. Então, está lá 8 temas, mas você vai ser escolhido a falar um deles. O que você faz? Separa os principais tópicos de cada um. Desses principais tópicos, penso que você falaria sobre cada. Porque não tem nem como você decorar. Vai ter que ser de improviso, na cara, na coragem. Então, você quando faz esse tipo você acaba caindo nessa questão de, eu vou lá, vou ter que fazer apresentação, daí em 2 minutos, pense em elaborar isso muito antes e ter essas ideias já desenvolvidas na cabeça. Pense em pontos-chave, palavras-chave. Por exemplo, quando eu fui campeão distrital de oratória, a gente descobriu o tema na final e tinha 3 possibilidades. Coincidentemente, o tema que eu mais queria foi o que caiu. E foi o que eu mais pensei sobre. Foi assim, foi sorte mesmo. O tema que caiu, que foi o mesmo tema para todos, que era se não nós quem, se não for agora, quando. E tinha outros 2 temas. Eu pensei assim, eles pegaram, foi para a final, 1 hora antes eles avisaram, tem 3 temas, o seu tema é tal, pode ser esse ou esse. Ensaio para os 3. Eu tinha 1 hora para pensar. Eu lembro que eu vi antes de entrar no banho. Fiquei no chuveiro, lavei a cabeça, pensei, lá, me troquei. Cheguei na hora da apresentação, falei, se Deus quiser vai ser esse, se não for nós, quem? Se não for agora, quando? É isso aí o tema. Quando foi, eu já estava com a ideia desenvolvida. Primeiro, dei graças a Deus. Segundo, era um tema que como eu sempre trabalhei com política, sempre trabalhei um pouco na área social, meio sociologia, essas coisas, caiu assim no colo. Mas os outros eu também já tinha desenvolvido na mente.
Eu tenho que pensar o que aquela ideia, se cair tal ideia, como que isso vai comover o público. O que vai fazer com que as pessoas se interessem. Lembre-se que as pessoas sempre se interessam pelo que é diferente. Então, qual que é a ideia diferente do que os demais vão trazer, que eu vou trazer para cá? Quando eu fui para a semifinal do concurso nacional de oratória, eu tenho certeza que foi o meu diferencial. O diferencial do Cassiano foi a apresentação dele extremamente versátil. O meu trouxe uma outra coisa. Eu falei que era o combate ao machismo. Combater o machismo de forma cultural na nossa sociedade. Nenhum outro, eu sei, porque tinha as pessoas assistindo, nenhum outro debateu dessa forma. E eu tinha duas mulheres, tinham duas juradas feministas até, então elas adoraram. Mas não foi assim, nem na intenção. Elas simplesmente se sentiram tocadas pela forma que eu trabalhei. Então, pense coisas que ninguém vai falar. Fuja do convencional. Fuja do convencional sempre. É o famoso out of the box que os norte-americanos sempre falam. Então, pense fora da caixa. Então, você sabe o tema, o que pode ser tratado, o que eu tenho, o que eu posso falar que ninguém... Por isso que aquela hora que eu falo da pesquisa de conteúdo, pesquise com moderação. Moderação. Pesquise sem moderação. Pesquise, na verdade, todas as formas, mas com fontes confiáveis. Trazendo o que há diferente que possa impactar mais as pessoas. Deu para entender? É nós, Gi. Então, depois vocês mandam mais perguntinhas aí no chat. Eu sei que a Ju mandou, daí se o Rafael quiser responder agora ou se a gente manda depois, porque ainda temos uma reunião, né, gente? Vocês sabem como que a gente vai lá. Aqui. Não tem jeito, tem que rolar a reunião. Mas, pessoal, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico aqui acompanhando a reunião e vou respondendo vocês no privado também. Fechou? Belezinha? E eu já agradeço você de coração por aceitar nosso convite. Eu acho que todo mundo gostou. Foi 1h30, mas parece que foi tipo 5 minutos que a gente está aqui conversando, falando. Que bom, eu fico feliz que tenham gostado mesmo, porque vocês perceberam, se eu empolgar me falar, eu fico até amanhã e tal, mas é legal. Isso acontece toda vez no nosso clube, então tá tudo bem. Então vocês são dos meus, é o tipo de gente que eu gosto, assim. Mas muito obrigada mais uma vez, e depois a gente passa o feedback bonitinho, a comissão entra em contato com você, e é isso. Eu não posso falar pessoal, isso, brigadão. Né? É isso não fala isso, é brincadeira, né? Mas brigadão de coração. Precisando, só chamar. E boa reunião para vocês. Eu vou respondendo vocês aqui no chat, fechou? Quem estiver mandando pergunta. Então tá bom. Gente, vamos tirar uma foto? Opa! Já. Que agora tá mais fácil, né? Porque depois algumas pessoas acabam tendo que sair. A Agatha tá com agora uma cadeira de gamer, gente. Observem isso. Gente, eu posso parar de gravar? Eu sempre esqueço. Pode.